Fala pessoal, vocês estão no canal Saulo Explica e esse é mais um episódio da nossa série Explica Aí, a série onde nós explicamos, sobretudo para o público recém-chegado no mundo dos jogos de tabuleiro, termos, ideias, conceitos dentro aí da cultura, podemos dizer assim, desse passatempo que a gente gosta tanto, né? Então, o episódio de hoje é sobre estrangeirismos. É natural, é normal, qualquer atividade, qualquer área do conhecimento humano, da cultura, do entretenimento, que cresce, se desenvolve, toma corpo em outro país, em outros países, e depois é importado, naturalmente vai trazer junto consigo uma série de termos que muitas vezes as pessoas vão preferir não traduzir e manter no seu idioma original. É o caso dos jogos de tabuleiro. Quem começa aí a navegar pelos perfis, sites, fóruns, canais do YouTube e outras mídias que produzem conteúdo sobre jogos de tabuleiro, logo vai se deparar com uma série de estrangeirismos, de termos em inglês, sobretudo em inglês, né? E às vezes não vai saber o que é que eles significam. Então o objetivo desse vídeo é explicar aí um pouco alguns desses estrangeirismos. Antes eu vou dar só 3 avisos. Primeiro que esse vídeo não vai esgotar o assunto, né? Eu pretendo fazer um vídeo curto, não muito longo, e não vou falar aqui de todos. Eu fiz uma lista, né, me preparando para gravar o vídeo, alguns que eu me lembrei, e eu não vou esgotar todos eles aqui nesse vídeo. Pretendo aí fazer uma parte 2, no mínimo, desse vídeo. Segundo ponto é que eu notei, ao preparar essa lista, ao fazer essa lista, eu notei que uma grande parte dos estrangeirismos, talvez até a maioria, são os termos que se usam para falar das mecânicas, os nomes das mecânicas dos jogos. E nesse caso eu não vou falar aqui nesse vídeo, não vou abordar. Por quê? Porque eu pretendo fazer uma outra série de vídeos, né, ou um outro grupo de episódios do Explica Aí, só falando especificamente das mecânicas. Então eu vou falar aqui dos estrangeirismos, mas propositalmente deixando de fora as mecânicas. E o terceiro aviso é que o vocabulário específico, o jargão do mundo dos jogos de tabuleiro não se resume a estrangeirismos. Tem muitas palavras em português mesmo que, quando o pessoal começar a se deparar, talvez não entenda de primeira. Eu também não vou falar sobre elas nesse vídeo. O foco aqui vai ser mesmo só esses termos em inglês, certo? Então, deixando de lero-lero, passando aí para o conteúdo do vídeo. Vamos começar por board game, ou simplesmente jogo de tabuleiro, né? É basicamente jogo de tabuleiro em inglês. E por algum motivo, quando os jogos começaram a se popularizar aqui no Brasil, sobretudo os jogos modernos, as pessoas tiveram esse mau costume de não traduzir, simplesmente chamar de board game, quando existe a palavra. Aliás, mau costume para mim, né, que tem esse gosto, essa mania. Se você não acha que isso não é problema, ótimo, seja feliz, não vamos brigar por causa disso. Mas para mim, que sou um pouco contra esses estrangeirismos, acho que, sendo possível, a gente deve sempre fazer um esforcinho para tentar traduzir os termos. Claro, tem termos que não são traduzíveis tão facilmente assim, mas sendo possível, acho que a gente sempre deveria traduzir, né? Mas, como eu disse, essa é a minha opinião, sinta-se à vontade para discordar. Então, fechando parênteses, o board game é jogo de tabuleiro, em inglês, não tem segredo. Eu já vi alguns locais, alguns fóruns, canais, listas de discussão, coisas do tipo, o pessoal usando o termo board game para se referir especificamente aos jogos modernos. Tipo, Banco Imobiliário é um jogo de tabuleiro, enquanto, sei lá, Root é um board game. Não faz sentido, né? Board game é simplesmente jogo de tabuleiro em inglês mesmo. Mas já deixando o alerta que às vezes você vai ver aí pelas internets algumas pessoas usando o termo para se referir especificamente aos jogos de tabuleiro moderno. Você joga jogo de tabuleiro? Não, eu jogo board games. E já deixando o aviso, né? Embora isso não faça sentido, como eu disse, board game é só jogo de tabuleiro em inglês. E a partir do board game surge o board gamer, né? Que é quem joga, quem pratica, quem coleciona, quem tá aí praticando esse passatempo, que são os jogos de tabuleiro. Nesse caso, no caso do board gamer, eu dou um pouco meu braço a torcer, porque realmente não tem uma palavra ou uma expressão assim curta, simples, que traduza como board gamer, né? Que é curtinho, seria jogador de jogos de tabuleiro, fica muito comprido. Se disser só jogador, pode ser jogador de futebol, jogador de um esporte, jogador de videogames. Então não existe de fato em português uma palavra assim curtinha como board gamer que expresse a ideia de jogador de jogos de tabuleiro.
Aliás, não existia, porque tem um neologismo, né? A língua também cresce e se desenvolve por meio da criação de novas palavras. Então tem uma palavra nova, um neologismo, que eu já vi aí em alguns lugares o pessoal utilizando, e eu particularmente gosto, eu particularmente adoto, que é tabuleirista. Seria aí o board gamer, né? Já na falta de uma palavra em português, vamos inventar uma. O board gamer, em português, né? O jogador de jogos de tabuleiro seria, então, o jogador, colecionador, entusiasta, enfim, seria, então, o tabuleirista. Existe aí esse... Não fui eu que inventei. Existe aí, se você procurar no Google, algumas pessoas que já utilizam esse termo. Eu particularmente gosto para evitar o estrangeirismo, né? Selo Policarpo Quaresma de aprovação. Então, passando do board gamer para o Meeple. Meeple nada mais é do que isso aqui. Não diria nem que não chega nem a ser um estrangeirismo. Aliás, não deixa de ser um estrangeirismo, mas também é um neologismo. É uma palavra que não existia, foi inventada especificamente no mundo dos jogos de tabuleiro, e foi inventada em inglês e depois foi trazida para o português, né, para as demais línguas. É o nome que se dá a esse tipo de pecinha aqui. Você vai ver muito, é praticamente um símbolo universal dos jogos de tabuleiro modernos, pelo menos. Várias páginas de perfis no Instagram, canais do YouTube, etc., que usam esse nome. Meeple isso, Meeple aquilo. Tem até uma editora Meeple BR. E a pessoa recém-chegada pode... Por que usam toda essa palavra Meeple? Por isso, né? É um nome que se dá a essa pecinha. É um pouco... essa peça é do Carcassonne. Inclusive é o jogo original onde surgiram os Meeples, né? O primeiro jogo a utilizar Meeples foi o Carcassonne. É um peão que se usa para inúmeras finalidades, né? Dependendo da regra de cada jogo, vai ter uma forma específica de usar. Que é assim, é um pouco mais detalhado do que um peão tradicional de um jogo, né, dos jogos clássicos, e um pouco menos detalhado do que uma miniatura. Em geral, feitos de madeira. Tem alguns jogos aí que tem meeples de plástico, mas é meio estranho. O meeple raiz mesmo é de madeira. Com esse formato aqui, que lembra um boneco palito, que todo mundo desenhava quando criança. Existem outros jogos que utilizam meeples com detalhes um pouco diferentes. Mas assim, o formato básico do meeple é esse. E é isso. É basicamente um peão que se usa no jogo para inúmeras finalidades diferentes, conforme a regra de cada jogo. O meeple original foi o do Carcassonne, mas depois foram surgindo outros. Hoje em dia tem vários jogos que utilizam esse tipo de peãozinho. Um peão. Se você não gostar do termo meeple, pode chamar só de peão mesmo. Que é esse peãozinho de madeira no formato da silhueta de um bonequinho humano. Embora hoje existam algumas variações, né, dependendo do jogo. Meeples em formato de animais, meeples em formato de outras coisas. Como eu disse, para ser um pouco mais detalhado do que um peãozinho tradicional, que você usa no Ludo, por exemplo, ou no Detetive, e um pouco menos detalhado do que miniaturas, que em alguns jogos, sobretudo de estilo americano, você usa muito. E como eu disse, é um neologismo, uma palavra que não existia no inglês, foi criada especificamente no mundo dos jogos de tabuleiro, depois importada. Ela viria de ter a origem mais aceita, né, que ela veio de my people, minhas pessoas, né, meu povo, porque, né, seria cada jogador ali controlando uma populaçãozinha dentro do jogo, o seu povo, né, a população que você controla. My people, meeple. Próxima palavra, setup. Setup nada mais é do que a preparação do jogo. É tudo aquilo que você faz para o jogo antes de efetivamente começar a jogar. Vocês virem aí no meu canal, eu divido os vídeos onde eu explico as regras do jogo sempre em capítulos. O primeiro capítulo de cada vídeo sempre é introdução e preparação. Pois bem, aquele primeiro capítulo é o setup. Toda a preparação que você faz, né? Desde abrir a caixa, colocar as peças, desdobrar o tabuleiro, embaralhar as cartas, distribuir tantas cartas para cada jogador. Você geralmente vai ler ou ouvir esse termo sendo usado em avaliações de jogos. Muitas vezes o pessoal dizendo assim: o jogo tal é muito bom, só tem um setup um pouco demorado. O jogo tal é muito bom porque o setup é rápido, é simples. De fato, se você vir, como eu disse nos vídeos aqui do meu canal mesmo, onde eu sempre faço essa divisão, tem vídeos que quando você olha a primeira parte, né, a parte de introdução e preparação, o primeiro capítulo do vídeo, tem vídeo que é quase um terço da duração inteira do vídeo só explicando como é que se faz a preparação. Então, se você vê aí alguém falando num canal do YouTube ou num texto na Ludopédia,
o jogo tal e tal é muito bom, só que o setup é um pouco demorado demais. É disso que eles estão falando, da preparação. Poderiam traduzir como simplesmente preparação. É tudo, como eu disse, tudo que você faz antes de efetivamente começar a jogar. Tem jogo que é muito rápido, jogos de cartas, por exemplo, é só embaralhar as cartas e distribuir uma quantidade X para cada jogador. Tem jogos que o setup é quase tão demorado quanto o jogo em si. Então é nesse contexto que você vai costumar ler ou ouvir essa expressão setup. Próxima expressão, tile. Tile significa simplesmente ladrilho em inglês, ou ladrilho ou telha, né? Enfim, revestimentos em geral da construção civil. Telha, ladrilho, azulejo, porcelanato, tudo isso em inglês é tile. E no mundo dos jogos de tabuleiro, um tile é isso aqui, também do Carcassonne. É uma peça, geralmente de material cartonado, né, de papelão assim um pouco grossinho, retangular ou hexagonal, ou de, enfim, outros formatos conforme a regra do jogo, que você utiliza para pôr na mesa. Tem jogos, como é o exemplo do Carcassonne, que eu estou segurando aqui um tile na mão, que se baseiam 90% no posicionamento de tiles. Cada jogador vai posicionar na sua vez de jogar aquela ficha naquele espaço de determinada maneira, e a forma como ele faz esse posicionamento é o que define a pontuação dele do jogo. Então, é um componente que é muito utilizado em jogos modernos. Tem muitos jogos modernos que utilizam como parte fundamental da sua mecânica, da sua forma de jogar, da sua estratégia, a colocação de pecinhas assim, de cartonado. Geralmente são jogos onde o próprio tabuleiro vai se formando por meio do acréscimo dessas peças. Que, se você quiser um termo em português, você pode chamar de ficha. Eu particularmente prefiro, né? Uma ficha. Mas em inglês, se você ouvir esse termo em inglês, tile, é a isso que eles estão se referindo. Esse tipo de componente aqui, uma pecinha quase sempre de material cartonado, de papelão um pouco mais grossinho, que você coloca na mesa, coloca no tabuleiro, de, enfim, 1001 maneiras diferentes, conforme o que a regra do jogo estabelecer. Se vocês ouvirem esse barulho e essa gritaria, é porque tem um ninho de quero-queros aqui na frente da minha casa, que estão aí fazendo esse barulho. Acho que o jogo fundamental, o jogo primordial, né, o pai de todos, que utiliza tiles, que se baseia em colocação de tiles, é o dominó. O dominó, se você parar para pensar, em geral os tiles não são feitos de papelão, mas sim de osso ou de plástico, mas no fundo, o dominó é um jogo de colocação de tiles, né? Colocação de fichas, de peças, não é isso? Próxima palavra, próximo termo que eu vou explicar aqui para vocês é Alpha Player. O que é o Alpha Player? É um termo que se usa sobretudo em jogos cooperativos, mas não exclusivamente. O termo se aplica em qualquer jogo no qual exista uma necessidade de consenso, no qual 2 ou mais jogadores precisem ali de tomar uma decisão em conjunto e chegar a um comum acordo. E o Alpha Player é aquele jogador, o apelido que se dá, aquele jogador que tem o mau costume de dominar as ações, o que não deixa o outro falar, quer resolver tudo sozinho. Então, no jogo cooperativo, onde supostamente as decisões teriam que ser tomadas em equipe, ou até mesmo no jogo competitivo, mas que seja um competitivo disputado em equipes, por exemplo, e você tem aqueles 2 ou mais jogadores que são do mesmo time, estão jogando juntos, tem que colaborar, tem que cooperar, mas sempre é bem comum, infelizmente, ter um jogador que, pela personalidade dele, por ser mais, né, falante, por ser mais se expressar melhor, ele acaba dominando e toma a frente e resolve tudo sozinho e deixa os seus colegas ali meio de recanto. Isso ninguém gosta, né? É uma experiência que ninguém gosta no mundo dos jogos de tabuleiro. Então você às vezes vai ver também, ouvir em textos, vídeos, conteúdo sobre jogos de tabuleiro, expressões como essa, né? Dizendo, o jogo tal e tal é muito bom porque ele não permite um alpha player. Ou seja, o jogo tem alguma mecânica ali, algum jeito, alguma forma de jogar que dificulta a vida do alpha player. Obriga o alpha player a não tomar decisões sozinhos e permitir que os seus colegas ajam também. Então você aqui e acolá vai ver esse termo, né? O jogo tal, um ponto positivo, uma qualidade dele é que ele não permite ou dificulta que haja um alpha player. Então isso significa, né? Esse jogador que domina as ações, falando especificamente de jogos cooperativos ou em equipes, jogos que exigem um consenso, um comum acordo entre 2 ou mais jogadores que são do mesmo time, mas aí aquele cara que quer dominar tudo e manda a opinião dele a que vale, e os outros acabam ficando calados só assistindo o jogo.
Esse cara é o tal Alpha Player. Por último, o último estrangeirismo que nós vamos falar aqui é Player Aid. Player Aid também é o nome de um componente do jogo. E também é, na minha opinião, um estrangeirismo desnecessário, porque tem uma tradução muito clara, muito simples, que é auxílio de jogador, ou ajuda de jogador. Nada mais é do que isso, uma carta, ou um folheto, ou alguma cartela assim, simples, de fácil manuseio, que traz para os jogadores dicas sobre as regras do jogo. Às vezes jogos que têm regras um pouquinho mais complexas, tem muita coisa para o jogador decorar, para o jogador não ter que ficar consultando o manual o tempo todo sobre aqueles detalhes, você traz uma versão resumida, de fácil acesso, de fácil consulta, geralmente com pouco texto, muita ilustração, para ser fácil ali do jogador tirar dúvidas no meio da partida, sem precisar ficar consultando o manual. Então isso geralmente vem no formato de uma carta, ou de um folheto. Esse aqui, por exemplo, é do Masquerade, né? E é isso, a tradução é auxílio de jogador, mas tem muita gente que prefere, né, chamar pelo estrangeirismo de Player Aid. Quando você ouvir esse nome, é apenas disso que eles estão falando. Uma cartinha, uma cartelinha, ou qualquer coisa parecida, que traz um resumo das regras de forma rápida, para que o jogador não precise ficar consultando o manual o tempo todo durante a partida. Certo? Então esse foi alguns, 6 estrangeirismos ao todo que nós explicamos aqui nesse nosso vídeo. Como eu disse, vai ter parte 2, ainda tem muitos estrangeirismos para a gente falar. Vai ter também vídeos falando sobre outros termos do mundo dos jogos de tabuleiro, não necessariamente em inglês. E vai ter vídeos ainda falando sobre mecânicas dos jogos, que dentro das mecânicas, o nome que se dá às mecânicas é um dos lugares onde você encontra mais estrangeirismos no mundo dos jogos de tabuleiro. Então é isso, esse foi o nosso vídeo da semana, mais um episódio da série Explica Aí. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.